Seis. Perfeito. Então, meu nome é Franklin, né? Sou membro da Casa Fraterna. Hoje vou estar com um estudo, né, sobre os baianos na Umbanda. Desejo uma boa tarde de estudo a todos, né? E vou dar início com a nossa prece inicial, tá? Então, peço que todos mentalizem e ponham os seus olhos, né, em Deus Pai Maior, nessa frequência, para a gente iniciar o nosso estudo e a nossa conversa de hoje, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, podemos dar início à nossa apresentação, né? E eu não sei se eu consigo me guiar aqui pelo computador, eu apresento ou você coloca aí, Silvia? Eu, eu já vou projetar aqui. Espera aí, só um instantinho. Vai, pessoal, um minutinho. Calma aí. Enquanto acho que você coloca, eu vou conversando aqui, né, Tá, vai com falando que eu estou vocês. procurando aqui. Só um minutinho. Tá bom. Então já vou conversando aí com vocês todos, né? A Silvia logo já abre o slide e a gente vai poder ver, né, que ele está intitulado Os Baianos na Umbanda, né? Uma linha muito presente na Umbanda, em diversos estados. E a gente pensar a linha dos baianos é pensar a Bahia. Então, esse momento de estudo, né? Ele vai ser uma imersão também, né? Uma viagem a esse universo sociocultural baiano, não só baiano, né, um universo sociocultural nordestino, brasileiro, né, que é de uma composição ameríndia, dos povos originários, africana, afro-brasileira e brasileira. Então, acho que é um momento assim, né, para a gente pensar também a nossa identidade, o nosso povo e ver como é que esses elementos variam, né? Eles aparecem em vários lugares do Brasil, né, em vários templos, em várias casas de Umbanda. Vai aparecer aí para vocês. Tá aparecendo? Para mim ainda não. Não, tá, não tá não, Silvio. Espera aí, só um minutinho. E agora? Agora apareceu para mim. Sim, apareceu. Então, podemos dar início. Então, perfeito. Se quiser até voltar a um, Silvia, só para a gente ter essa imagem geral aí, né? Dos arquétipos, né? A figura da baiana, uma figura do cangaceiro, né? A figura da baiana de acarajé, a figura nordestina, Zé Pilintra, né? Toda essa complexidade cultural, né? Que está imersa aí nesse conhecimento, né? Do povo da Bahia. Então, a gente vai caminhando e vai conversando um pouquinho. Pode passar. Então, nesse primeiro momento, apareceu aqui para mim, né? Tá aí para vocês, né? A África fora do continente. Eu deixei alguns pontos, né, para a gente pensar o início, né, de como que a cultura baiana, né, como é que ela bebeu na cultura afro-brasileira, na cultura africana, como é que se deu esse dinamismo cultural, né, como é que ele se espalhou pelo Brasil e como é que ele chegou, né? Então, não é uma linha cronológica, não é uma ordem cronológica da história, né, mas são pontos que vai ajudar a gente a pensar aqui o povo baiano. Então, é um grande contingente de africanos escravizados, esses que desembarcaram na Bahia, sobretudo em Salvador. Salvador foi o palco cosmopolita, né? Ali o encontro, né, das culturas se deu em Salvador,
um encontro nunca antes visto. Essas diversas culturas, diversas etnias, bantos, iorubás, nagôs, jejos, os minas, malês, né? Alguns são do mesmo tronco religioso, mesmo tronco étnico, né? Então, é, pensar que na Bahia essa mistura se deu de uma forma pensando a cultura, né, pensando a religião de uma forma muito diversificada, né? Então a gente tem um produto hoje, se for pensar, a soma disso tudo é a cultura baiana, né, com essas diversas nuances, essas diversas figuras presentes, né? Então tá aí a revolta dos malês, né? A importância, né, histórica também do povo dos malês, né? Um povo de origem da costa, né? Por isso a gente fala o povo da Bahia, também pensar o povo Bahia sem o H, né? Bahia, não só a Bahia de Todos os Santos, mas as outras Bahias africanas que nos trouxeram, né, através de um movimento transatlântico, né, trouxeram todas essas pessoas para o nosso continente. E esse povo se espalhou por todo o Brasil, né? E a Bahia, se em África temos o portal do não retorno, na Bahia a gente tem um portal de chegada, né? Não querendo romantizar tudo isso, né? Mas a Bahia, ela recebeu, né, esse contingente populacional humano no Brasil. E a Bahia é palco disso tudo, né? E o recôncavo baiano também, né? Essa população é, viveu no Recôncavo Baiano, no interior da Bahia, em um momento econômico, né, que foi o momento da cana-de-açúcar. Então, também a cultura africana tá envolta nesse momento, né, nessas pessoas que viviam no ambiente da cana-de-açúcar e do trabalho. E um destaque aqui para Salvador, é a cidade mais negra fora do continente africano, né? Uma cidade. A Bahia tem a forma é, do Brasil, né? Vocês podem ver isso, né? Isso é muito interessante. A Bahia representa mesmo a nossa identidade de certa maneira, né? Então, e aqui eu coloquei para vocês, né? A África, pensamos nessa diáspora, né? Durante 3 séculos. Mais de 3 séculos, né? Então, mais de 300 anos recebendo esse contingente populacional de várias partes da África. Essa ideia de uma África homogênea, a gente pode quebrar com essa ideia ao olhar para Salvador, né? Que recebeu vários e vários povos e em um momento que é muito interessante, que é a formação desse panteão africano dentro do candomblé, né, com os vários orixás que eram cultuados muitas vezes separadamente, né, em várias regiões da África, eles se encontram, né, no mesmo ambiente socio-religioso, que são os candomblés da Bahia, né? Obviamente, existe uma diversidade, né, de candomblés, de formas, né, da herança cultural, mas isso é um detalhe muito interessante, né, de como se deu isso. E a diversidade cultural, né? Que a gente começa a pensar os arquétipos, né? Os modos de vida do povo baiano, né? Através da sua identidade, sua diversidade cultural. Capoeira, maculelê, culinária, dança, religião. Vou avançando aqui, eu estou fazendo a leitura, né? A gente faz o nosso estudo aos domingos, eu estou fazendo um pouco a leitura como professor também, né? Vocês podem pausar aí, falar, olha o tempo, né? Podem fazer perguntas também. Não tem como eu não colocar meu olhar socioantropológico aqui, mas vou avançar rapidinho, tá? E aí Dante, a gente já tem. quando o estudo tiver faltando uns 10 minutinhos, a gente recebe o aviso, aí eu te falo, tá bom? Perfeito, obrigado. Eu que agradeço. Então, aqui, né, trazendo um pouco mais do histórico, né, e avançando um pouco aqui no nosso estudo, né, tem uma frase do Dorival Caymmi que ela é emblemática, né? Até faço essa pergunta para vocês, né? Vocês já foram à Bahia? Tu já foi à Bahia, nega? Não, então vá, porque é um espaço, um ambiente, né, social, que toda a rua, os museus, os lugares onde as pessoas trabalham, tudo nos dá uma imagem do nosso povo, né? A todo momento, assim, essa questão social é latente. Tem um ponto aqui, né, para a gente pensar também, né, que é o Bahia, Bahia do Nosso Senhor do Bonfim, o Bahia, peço Oxalá por mim. Esse é um ponto que marca aí a presença, né, de Pai Oxalá, de Nosso Senhor do Bonfim, muito presente na fala, né, das falanges dos baianos, né? Então,
a linha de baianos na Umbanda ela é muito conhecida pelas diversas entidades que trabalham, né? Senhor Zé Baiano, Zé do Coco, o Baiano Mandingueiro, dentre outros, né? A, a academia que tratou de pesquisar, né, dentro da Umbanda, dentro da linha religiosa, essa aparição data aí da década de 40, né? 40, 44, né, as primeiras pesquisas, né? Onde surgem os primeiros baianos e baianas na Umbanda. É interessante que a gente pode vincular essa aparição, né, dos baianos no Rio de Janeiro, né, muito na Umbanda tradicional, e também aqui, né, que se espalhou para nossa região e outras, junto com a saída também do samba, de outras culturas populares, né, de outras feições culturais da Bahia, que se espalharam aí nesse mesmo momento, né? Então, alguns pontos remontam ao final da década de 20, como o ponto de Vó Joana da Bahia, então data também dessa presença já nos anos 20, né? E essa passagem, né, a gente fica falando, será que de onde veio, né, a raiz cultural afro-brasileira? É esse processo dinâmico da cultura. A cultura se movimenta, ela, né, ela se reconstrói, ela traz traços, né, da cultura matriz, e a gente pode ver essa saída, né, também do povo da Bahia para os outros lugares do Brasil, né, depois dessa primeira chegada dessa diáspora. Então, alguns pretos velhos traziam a história da Bahia para dentro dos terreiros, preparando o terreiro para a apresentação do povo da Bahia. Então, já os pretos velhos, né, a falange dos pretos velhos e das pretas velhas, já nos diziam, né, dessa herança cultural que advinha de um espaço, né, que seria a Bahia, ou desse povo baiano. Certo? Acho que pode a gente ver as imagens aí, né, os coloridos, né? A Bahia é muito colorida. A gente pode as ervas, né? Acho que Prontinho, já, eu, sal- eu peço já perdão, saltou. pulei o terceiro slide. Eu vou voltar um slide aqui, porque eu pulei sem querer. Me perdoa. Ó, esse aqui, ó, o histórico, que você até falou, tu já foi na Bahia, nega? Ah, perfeito. Se vocês quiserem, né, resumidamente, foi que Aham. eu comentei agora com vocês, tá? Só reforcem aí, se quiser pode passar, que é o que tava, né? Tava nesse aqui, né? No quarto slide. Sim. Isso, perfeito, né? E aí um outro ponto aí, né, para a gente entender um pouquinho, né, esse sentimento de mundo, né, esse sentimento baiano, tá? Bahia ou África, vem cá nos ajudar. Força baiana, força africana. Força divina, vem cá, vem cá. Então, claro que não está num processo rítmico, né, igual a gente canta, mas só para é legal a gente ler para ter essa dimensão africana, né, da Bahia. Salvador é um palco um cosmopolita que todo mundo devia conhecer, né? E isso se espalha, né, de uma forma também pelo Nordeste afora, a gente vê essas nuances. Então, acho que o slide estava aqui, não sei se vocês já fizeram a leitura enquanto eu falava, né? Então, dentre as razões, acredita-se que a linha foi criada para manifestação de babalorixás e alorixás para se manifestar dentro do terreiro para continuar a sua caminhada no plano espiritual. Então, a gente tem diversas casas de axé na Bahia, né? E há uma linha de raciocínio, né, de pensamento que traz isso, né, essas pessoas que já guiavam espiritualmente, né, em comunhão as pessoas, nos ilês, nos espaços de cura, né, nos templos, nos candomblés, eles estão também trabalhando hoje na Umbanda. Tá? Então, diante da necessidade de acomodar esses espíritos em homenagem à grande migração dos povos do Nordeste para o Sudeste, nasce a linha de baianos na Umbanda. Então, esse ponto aqui, né, é, acima, né, um ponto cantado na tenda de São Jorge, um dos 7 terreiros fundados pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Eles cantavam se ele é baiano do terreiro. Então, já aí no embrião, né, do que foi a Umbanda, a gente já tem a presença dos baianos aqui, né, com o caboclo das 7 encruzilhadas, que nos deu caminho inicial aí para a Umbanda, a gente conhece, como a gente conhece hoje, né? Então a data o início da década de 30, ou seja, antes mesmo da linha de baiano se manifestar na Umbanda, outras linhas já preparavam um plano material para sua chegada. É,
que podemos avançar. E aí tá a pergunta, né? A linha baiana representa o povo baiano, né? Porque na Bahia, é, em linhas gerais, né? Se a gente perguntar pro baiano, não roda, não tem a gira de baiano lá, né? Esse jeito de ser, eles que se espalhou pelo Brasil afora, né? E com a questão, né, do nosso dinamismo cultural, né? Sua complexidade cultural, ela ganhou o Brasil todo, né? De norte a sul, a gente tem essa linha sendo representada em vários terreiros, né? Então, linha que traz a religião presente nas suas manifestações, um sotaque marcado, uso de elementos regionais como coco e santos como Nosso Senhor do Bonfim e Padim Cisso, né? E aí essa representatividade não só baiana, mas nordestina, né? Padim Cisso, a Umbanda tem a característica de trazer a cultura dos povos regionais que há muito tempo foram oprimidos e marginalizados, sendo de fácil visualização dentro do terreiro. É só a gente olhar, né, para outras linhas. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho isso, né? Eu acho que eu fiz um apanhado aqui, histórico, cultural, né? E é o momento aqui dos próximos slides a gente conversar e também pôr nossos olhos, né, no povo nordestino, quem já viajou, quem já esteve na Bahia ou em outros estados, né, ou tem essa imagem, né, geral pelo Brasil afora, né, do povo de dentro, poder enxergar, né, o povo baiano dentro das representações seguintes, né? Então, e aqui a gente pode acabar de ver a imagem, né, as baianas, né, com suas vestes longas, né, geralmente elas incorporam já girando bem rápido, né, com as suas guias, sempre muito coloridas ou vestindo totalmente branco. E aqui, outras imagens também a gente pode ver o Pelourinho, a figura nordestina também sendo representada, né? Esse outro quadro geral aqui com vários arquétipos, né? Podemos avançar. A baiana de tabuleiro, né? A baiana de tabuleiro conhecida, tá? Tá aí, né, na cinematografia, no cinema brasileiro, né? A gente já viu muito essa imagem da baiana de tabuleiro, né? Quem conhece, e ela tem uma ligação, né, muito estreita com a religião. Ela tá nas ruas de Salvador, né? Ela anda no ambiente da rua, no ambiente da encantaria, do perigo, da proteção. Então, a baiana de tabuleiro é das imagens que a gente pode enxergar a Bahia, né, os baianos. Então, ligação principalmente com a cidade de Salvador, o Pelourinho, a culinária, a religião e o candomblé, né? A linha dos baianos possui forte ligação com o ato de cozinhar, né, com a encantaria da culinária de santo, né? Então, o povo baiano é aquele também o povo, né, que está no ambiente da feira, no ambiente do cotidiano, das ruas, das encruzilhadas, essa questão, né? A cozinha é o próprio axé, o axé ele se envolve na cozinha, a cura, o remédio, a entrega, a dádiva, tudo isso está presente no ato de cozinhar, né? No ato é, de se colocar a uma questão de entrega mesmo, né? Do alimento. Então, muito usados em trabalhos de descarrego, né? Essa questão também é, do equilíbrio mesmo, né? Para a pessoa nutrir o seu ori, fazer uma limpeza espiritual, né? Poder é uma dádiva da entrega de receber e entregar também, né? Essa é a ideia. A baiana de saia rendada, tabuleiro de acarajé. Baiana está no terreiro dançando no candomblé, né? Então as baianas são muito alegres, estão sempre vestidas, né? Bem coloridas. Aí a gente pode ter a figura da baiana de tabuleiro, né, que vende os doces, né, tradicionais da Bahia, tem a baiana de acarajé, né? Todas têm, né, na sua culinária a questão religiosa que está envolvida, né? A baiana de acarajé ela tem um ritual no preparo da comida, né? Muita coisa a gente não sabe, mas algumas coisas a gente conversa, algumas pessoas falam, né? Tem sempre a entrega do primeiro acarajé para uma pessoa da rua. Então, é aquela entrega para proteger, né, o resto do dia. Então, tem essas, né, mirongas, né, essa questão religiosa, né?
acho que a gente pode dar sequência, né, para a gente pensar um pouquinho mais, né, o povo da Bahia, né, e aí o povo da Bahia sem H, porque são diversas Bahias, não só a Baía de Todos os Santos, mas as Bahias que nos proporcionaram essa saída transatlântica desde África até as nossas baías, né? Desde a Baía de Todos os Santos até a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e os outros espaços que esse povo adentrou e conquistou, né, com a sua cultura. Tá? Então, quando a gente põe nossos olhos ali mais próximos desse povo da Bahia, né, o povo que está ali no litoral, né, no dia a dia do barquejo, no dia a dia das águas, do encontro do rio com o mar, do encontro do recôncavo com água doce, com a água salgada, né, a gente tem essas pessoas, né, os estivadores, capoeiras, pescadores, feirantes, e é nesse ambiente social que a religião se manifesta também, né? Na disputa, na conquista, né? Na venda, num bom dia de venda, num bom dia de pesca. Então, esse dendê todo, né? Esse axé todo que esse povo conserva, né? No seu dia a dia, ele está aí tá nos dados na nossa religião, né, nessas falanges que trabalham, né, juntamente conosco. Tá? Baiana faz e não manda, não tem medo de demanda. Baiana feiticeira, filha de Nagô, trabalha com pó de pemba para ajudar Babalaú. Baiana sim, baiana vem, quebra a mandinga com dendê. Né? O dendê é dificílimo de quebrar, né? Tem alguns passarinhos que quebra facinho, alguns ficam tempão para conseguir quebrar o dendê, né? A natureza é interessantíssima. E bom, esse é o povo da Bahia, né? Nesse ambiente se reproduz muitas outras pessoas, né? Também nesse vai e vem cotidiano, né? O povo da Bahia se manifesta pelos vendedores, né? Pelas pessoas que estão nesse ambiente das ruas. Acho que pode dar sequência. Povo do Nordeste. Baianos de tabuleiro, cozinheiras, o povo do sertão, mestres de capoeira, cangaceiros, né? Nem todo baiano se apresenta como tal. Viveu na Bahia, mas pode ser pernambucano, alagoano, cearense e por aí vai, né? Todos os estados, né, que têm essa representatividade do povo nordestino, né, que é, tem esse ideal no povo baiano, né? É uma representação, é, por mais que não seja detalhada de cada estado, né, mas representa de forma geral e que aparece principalmente os cangaceiros, né? Os cangaceiros aparecem numa linha que também é muito conectada com a linha dos boiadeiros, mas também tem relação estrita com os baianos. Então, a importância da linha dos baianos na Umbanda também se dá por conta do seu grande conhecimento sobre ervas e sobre o axé, a energia vital. Então, essa maneira aí de a gente nutrir o nosso ori, a gente está alegre, né? Esse reflexo que a gente tem do povo baiano, né? Um povo alegre, um povo sempre vivo, disposto, né? O baiano trabalha o dia inteiro e ele recebe por dia, imagina, né? As pessoas do trabalho informal e ele se preocupa em ser feliz, né? O baiano, e ele no mesmo dia ele gasta tudo. Ele não se importa com isso. O que ele ganhou no dia, ele gasta no dia. Então, ele muitas vezes vive o momento, né? A gente sempre fica segurando as coisas, né? Ao invés de viver o momento que a gente pode, a Bahia tem esse axé, essa energia, né? Um exemplo aí para a gente pensar, né? E é claro, né, esse povo de dentro, esse povo que viveu no recôncavo também rompeu o mato, rompeu o espinho, rompeu o cangaço, rompeu esses ambientes difíceis, né, do nosso Brasil de dentro. Então, eles têm um conhecimento enorme sobre as ervas, né, sobre o adentramento do nosso espaço geográfico, né, da nossa formação, né, como povo brasileiro. Né? Então, o povo nordestino aí de extrema importância e é muito associado à linha dos baianos, nessa falange dos baianos. Próximo, aqui os cangaceiros, né? Então, um ponto
um ponto para a gente sintonizar um pouquinho. Mulher, mulher, não tenha medo do seu marido. Se ele é bom na faca, eu sou no facão. Se ele é bom na reza ou na oração. Se ele diz que sim, eu digo que não. Sou Maria bonita, ele lampião. Essa figura, né, espinhosa dos cangaceiros, com eles não tem, não tem mato que segura, né? É para romper as dificuldades, né? Romper as demandas, o couro, essa figura que está muito ligada também, né? Até o caboclo de couro na Bahia adentro, né? No candomblé da Bahia, na religião da Bahia. Então, a palavra cangaço vem de canga, que é a peça de madeira usada para prender junta de bois a um carro de boi ou arado. Também já foi usada antes dos grupos que conhecemos como cangaceiros para se referir a bandos de camponeses pobres que habitavam o sertão do Nordeste, buscando justiça social. A gente conhece que no nosso imaginário aqui mineiro, né, as cangas, né, das boiadas, é mais de uma canga sempre, em cada carro de boi, né? E a gente pode fazer essas associações também, né, com essa luta do povo de dentro, essa resistência à aridez, à dificuldade, né? Então, aqui a gente tem o arquétipo do cangaceiro, trabalham em algumas casas de forma separada dos baianos, né? Às vezes, igual eu falei, está mais conectado também à linha dos boiadeiros, né? Principalmente aqui, pensando no nosso regionalismo, enquanto linha de trabalho, mas também aparecem como parte da linha dos baianos. Maria Bonita, Lampião, Curisco e outros nomes, né? Elementos, o chapéu de couro, o gibão, também aparece algumas cintas de couro, né? Alguns traços aí do sertão. Se apresenta de forma mais rígida do que comparada à alegria dos outros baianos, né? Uma figura mais endurecida, até pelo ambiente, né? Até pela uma figura que é reflexo da aridez do sertão. Executam trabalho de proteção no terreiro, afastando os espíritos zombeteiros e formando proteção. É uma linha importante aí, uma linha de limpeza, mas também uma linha de proteção. Podemos avançar. Seu Zé Pilintra. Zé Pilintra ou Zé Pilintra, falange de entidades do Catimbó, surgido na região nordeste do Brasil. Então, aqui, a figura dessa falange, né, é uma figura que eu acho que ela está muito associada a esse dinamismo cultural, né, dessa saída da cultura nordestina, dessa cultura baiana e migração aos outros estados, né? Então, a gente vê que a figura do seu Zé Pilintra se estabeleceu muito bem no estado do Rio de Janeiro. As umbandas tradicionais, a gira ele é muito popular no Rio de Janeiro, na nossa região também, né? E a gente vê que quando a gente vai lá no embrião, né, no surgimento dessa falange mesmo, faz essa pesquisa, a gente vê que é uma entidade aí que tem origem na região nordeste do Brasil. Também é comumente incorporado em terreiros de Umbanda, tendo seu culto difundido em todo o Brasil. Nessa religião é considerado parte da linha de trabalho dos malandros. É, e aí a gente vê muita figura do seu Zé Pilintra na gira dos baianos e na gira dos malandros também. Segundo relatos, Zé Pilintra teria nascido no estado do Pernambuco. Seu culto da Umbanda surge tradicionalmente como entidade da linha dos baianos e somente mais recentemente surgiu na linha dos malandros, na qual foi incorporado. Certo? Zé Pilintra é um baiano por trabalhar ligado à linha de descarrego. É muito comum em gira de baiano encontrar o Zé Pilintra dançando, trabalhando, né, rodando, fazendo, né, os seus trabalhos aí dentro da gira. Tá? É, é um protetor, é muito presente aqui na nossa região também, e a gira de malandro, comumente ele aparece. Pode avançar. Franklin, perdão, faltam 5 minutos. Você quer que encerra, faltando os dois slides, e aí a gente retorna no próximo link? Olha, eu acho que pode ser, tá quase acabando. Aí a gente conversa mais uns 5 minutinhos, não sei. Vocês querem que encerre? Tá bom. Então, eu vou encerrar aqui, pessoal. Aí, para quem está a primeira vez no estudo,
entrem no mesmo link que daqui a pouco a gente já retorna. Alguns segundos, tá bom? Vou encerrar aqui.